Pastor, como é que eu vou saber se eu estou salvo? Não vai ter ninguém no céu que vai dizer eu estou aqui porque eu mereci. Você não vai entrar na presença do Pai sem que Ele abra a porta, ninguém vai arrombar. O tempo para alguém receber a Cristo como Senhor e Salvador é o tempo da nossa vida. Só pode entrar no aprisco de Deus, na presença de Deus, no lugar do aconchego, da proteção, quem se torna ovelha. Jesus diz, eu sou a porta. No versículo 7 do capítulo 10 de João, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E depois no 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então entrará e sairá e achará pastagem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se você interpreta o texto comigo aqui. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, o que ele está dizendo? Está dizendo que o caminho é através dele. Sim, isso sim. Mas qualquer um pode entrar? Não, as ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem aceitam Jesus como Salvador. Pronto. Ô, Lênin, eu vou sair porque ele já... Deixa que eu assumo aqui. Ele já pode assumir. Pastor Vilela. Por que isso é tão importante? A visão aqui, no tempo de Jesus, aqueles pecuaristas, né, que criavam as ovelhas, eles tinham o chamado aprisco, que era o quê? Era um piquete, onde as ovelhas estavam ali, dormiam ali. No dia seguinte, ele abria a porta, eles saíam, iam para os pastos. E o pastor ia junto para levá-las para o pasto, para comer, para beber, para descansar, procurava os arbustos onde eles podiam descansar e tal. O que Jesus está dizendo? Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, só entra aqui quem for minha ovelha. Qualquer outra pessoa que não tenha se submetido à verdade de que eu sou o pastor das ovelhas, sim, não vai entrar. E nessa cultura existia, claro, um monte de feras que vinham para atacar os rebanhos. Então tinha leões, tinham lobos. E ele ainda diz, quando ele fala sobre a porta, ele está dizendo que é ele quem se interpõe ao inimigo e nós. Entendeu? Ou seja, em seguida no versículo 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando você tem que estar guardado, ele é a porta que não vai impedir, que não vai permitir que ninguém entre. Mas quando você quiser sair, ele diz, você pode entrar e sair. Entendeu? Ou seja, uma relação com Jesus não é uma relação de prisão, é uma relação de liberdade. Ele deixa claro isso. Entrará, achará pastagem, porque ele tem alimento para dar. Mas também é ele quem nos protege dos ataques dos animais, dos ataques dos demônios, do ataque da vida. Todo dia, Vilela, todo dia eu tenho as pessoas, assim, só no meu Instagram é mais de 100 milhões de visualizações por dia. Assim, eu tento responder 100, 200 perguntas, mas a maioria é, pastor, como é que eu vou saber se eu estou salvo? Pastor, eu pequei, será que eu não perdi a minha salvação? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Pastor, eu tenho pensamentos intrusivos. Será que eu não estou perdido? Posso responder? Claro, por favor, pastor Vilela. Só da pessoa já tá com essa preocupação, prova que ela tá salva. Porque quem não tá salvo nem se preocupa. Tá nem aí. Agora, veja, por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer? Porque elas não entenderam
que Jesus nos ama. Você talvez não tenha entendido que você é muito especial para Ele. Que não é por causa de um pecado. Mas o que precisa para a pessoa ser salva e a pessoa que não foi à igreja, não sabe o que a gente está falando, está pensando agora? Quais as palavras ela pode dizer do coração dela para ser salva agora? Bom, primeiro você tem que crer que Jesus é o Salvador. Porque tem gente que acha que ele é um bom mestre, tem gente que ele é um bom sábio, uma boa pessoa, um avatar. É tudo isso, mas ele é mais do que isso. Não, ele é o Salvador. Por quê? Porque é aquele que deu a vida para nos salvar. Basicamente, o que a Bíblia diz é o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. E não está falando só da morte física, está falando da morte espiritual. A rebelião do homem afasta o homem de Deus. Deus é santo, é perfeito, e ele não pode conviver com o pecado e nem com o pecador. Então Deus tinha um problema, mas tinha a solução também. E a solução é: eu não posso dar a salvação para alguém que não seja perfeito. Ou seja, se eu chamar um fulano, o Buda, ele foi ótimo, tal, mas ele é pecador. Então como é que ele pode salvar se ele também precisa do Salvador? Claro. Então tinha que haver alguém perfeito para se tornar o sacrifício perfeito. Então por isso Deus manda Jesus, que viveu a vida inteira sem nunca ter cometido pecado, para se tornar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus passando, ele falou para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que tinha que ser o cordeiro que era levado para o templo para ser sacrificado? Ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter uma sarna, ele não podia ter um ossinho quebrado, não podia ter uma mancha. Ele era rejeitado, tinha que trazer um perfeito. Porque isso apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Isso não quer dizer: então eu vou poder pecar à vontade. Não, o pecado é horroroso. Ele te amarra, ele te aprisiona, ele tira a sua felicidade, ele abre porta para demônios. Mas não é um pecado que vai tirar você da salvação. Porque se Jesus morreu por você e você creu, e a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não são pelas ações. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai ter ninguém no céu que vai dizer: eu estou aqui porque eu mereci. Não, você está aqui porque você creu em Jesus. Então, que oração uma pessoa tem que fazer? Senhor, eu sou pecador. Posso fazer uma oração? Aproveitar? Ore assim comigo, meu querido, minha querida. Diga: Senhor, eu sou pecador, eu sei disso. Eu faço muitas coisas que eu não gostaria. Eu peco em áreas que eu não concordo, mas muitas vezes eu não consigo vencer. Mas eu creio que o Senhor morreu naquela cruz pelo meu pecado. Eu creio que o Senhor foi justo nesta terra. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer pelos pecadores. E a tua palavra diz que eu sou salvo pela fé. Então, agora você ore comigo. Diga: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Eu confesso que eu sou pecador, mas eu creio que eu vou ter vida eterna porque o Senhor morreu no meu lugar pelos meus pecados. E se você orou assim, a Bíblia diz que o teu nome já está sendo escrito no livro da vida agora. Então, Jesus é a porta, assim como ele é o caminho. Ou seja, você não vai entrar na presença do Pai sem que ele abra a porta, ninguém vai arrombar. Entendeu? Aliás, tem um texto que é muito pesado que diz: naquele dia, no dia do juízo final, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, e eu direi para vocês: apartai-vos, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Ou seja, uma pessoa que não foi salva, que não entregou, não se rendeu, não creu que Jesus é o Senhor e Salvador, ela vai bater na porta e a porta não vai se abrir. Então, tem até a parábola das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens diz que o noivo estava para vir. E as virgens estavam com óleo na lâmpada. 5 virgens prudentes
mantinham a lâmpada acesa porque estavam sempre trocando o azeite. E 5 não. E de repente ouviram dizer: olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E elas saíram pedindo para as outras: me dá um pouco do seu óleo. E elas diziam: não posso, se eu der para você, não vai ter para mim. Aí elas saíram para comprar. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Então, o tempo para alguém receber a Cristo como Senhor e Salvador é o tempo da nossa vida. Após essa morte, acabou. A escolha que você fez já foi feita. E saiba de uma coisa: só pode entrar no aprisco de Deus, na presença de Deus, no lugar do aconchego, da proteção, quem se torna ovelha. E para se tornar ovelha, tem que invocar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.